Oi, gente! Então, vocês querem me acompanhar lendo esse livro? Nesse momento que eu tô gravando, eu acabei ele ontem, pra ser mais específica, mas eu comecei ele durante uma viagem e eu comecei a gravar pequenos momentos eu lendo ele. E eu queria compartilhar com vocês, como início de 2024, eu lendo esse livro. Espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá. Então, eu acabei o livro ontem. Meu Deus. Muitas marcações que nem eu tinha mostrado pra vocês ontem, porque eu amei. Eu achei muito bom. Como vocês podem ver, não sei se dá pra ver aqui, tem muitas marcações. Esse livro é muito bom. Vamos lá. Acho que tem luz no meu óculos, vou tirar o óculos. Tá. Uma coisa que eu achei muito interessante é que é a primeira vez que os protagonistas estão já dentro desse universo. Então a gente não precisa ver pela primeira vez. Por exemplo, no livro da Cidade dos Ossos, a gente aprende tudo pela visão da Clary. A Clary nunca se entrou nesse universo, não sabe sobre isso. Então a gente tá entrando nesse universo junto com ela. Então é a primeira vez que a gente tá vendo esse mundo. E a mesma coisa vale pra Tessa. Em Princesa Mecânica, a gente acaba descobrindo o mundo pela visão da Tessa, que também não sabe sobre nada do que tá acontecendo. E a Emma, que nesse caso, junto com o Julian, eles já sabem de tudo isso. Eles são extremamente treinados. Inclusive, botam a Emma como se ela fosse, tipo, um novo Jace Herondale. Eu não sei falar o sobrenome das pessoas. Mas eu acho isso muito legal, porque tu já tá dentro do negócio. Tu não precisa aprender tudo de novo. E mesmo assim, acaba explicando. Então, é interessante. A gente começa a história com o Kit, Rook, não sei. O Kit alguma coisa e o pai dele, que vendem segredos lá no Mercado das Sombras. Mas era uma frase muito interessante que era, tipo, pra quem vende segredos, você realmente guarda muitos. E eu fiquei, tipo... E aí, só que eu não tinha associado exatamente o que aconteceu. Eu achei só que eles trabalhavam lá, porque a Cassie tem muito de fazer esse primeiro capítulo com alguma outra pessoa, tipo... No Príncipe Mecânico ou Princesa Mecânica, não lembro. Algum deles teve essa questão de ter começado com outras pessoas, que no fim a gente acabou descobrindo que era parte da família da Tessa. Eu posso estar muito errada, faz muito tempo que eu li aqueles livros. E aí agora a gente voltou nisso, e aí no último capítulo eles... Ah não, então, você é um Herondale. Eu fiquei tipo... Eu fiquei muito confusa. Agora aparentemente o Jace tem um irmão, ou um primo. Eu já não sei mais. É muita gente. Tem que consultar a árvore genealógica do livro antigo. Eu gostei que eles também falaram um pouco dos institutos diferentes. E eu achei interessante porque é muito claro que a Cassie queria fazer de um jeito que o livro pudesse ser lido por qualquer pessoa que não tivesse lido os outros livros. Então ela tá explicando coisas que a gente talvez já deveria saber por causa dos outros livros. Então, tipo, eu como li tanto Os Artifícios das Trevas quanto Os Instrumentos Mortais, eu já sei um pouco da lore, da situação, assim, mas é legal porque ela escreveu de uma forma que as pessoas que nunca tinham lido poderiam começar por essa trilogia e ainda assim acompanhar. Eu achei isso bem legal. Por mais que, como eu já saiba as coisas, já tá um pouco tipo, tá, eu sei. Mas a escrita dela tá muito boa, tipo, os personagens são muito bons, aquela família é muito legal e é bem... eu gosto bastante. Estou ansiosa para personagens antigos voltarem. Tinha minha testa voltem rápido, eu quero muito que eles apareçam. Mas é isso. Eu não tenho muitos spoilers desse livro, só um. Mas não é muito grande, eu acho. Então, vai lá. Então, aí a gente vai pro instituto. No instituto de Los Angeles, agora nós temos a Emma e ela tá meio que sozinha. Na verdade, agora tem a Cristina, que é uma estudante de intercâmbio entre institutos. Ela veio do México e elas já automaticamente viraram muito amigas. E eu gostei muito da amizade delas. No início eu fiquei meio em dúvida se a Cristina ia ser uma boa pessoa ou não, mas ela... Eu espero que ela seja, porque se ela me magoar nos próximos livros eu vou ficar triste. O Julian, que é o Parabatai da Emma, que a gente conheceu, tanto a Emma quanto o Julian, no último livro da coleção da Cidade dos Ossos, quando eles eram pequenos. Eles estão no Instituto de Londres pra visitar a família. O Julian e os seus 15 irmãos. Não são 15, mas vocês entenderam. E a gente viu que a Emma terminou um relacionamento com um cara. E como a gente não sabia que ela tava com esse relacionamento, a gente não liga, é só tipo, tá bom, tchau, foi bom te ver. Ele volta e ele tá um pouco distante dela e ela fica meio... tá estranho. E aí ela começa a perceber
que ela tem sentimentos pra ele. O Julian, ele tem um estúdio dentro do instituto que ninguém pode olhar. Ninguém. É bem óbvio que ele é apaixonado pela Emma. E aí... já dá pra linkar um 2 mais 2, né? E aí, quando ele vai mostrar pra ela lá no meio do livro, ele fica tipo... são só fotos de você. O que seria meu stalker? Se não fosse pelo fato deles estarem juntos há anos e eles são melhores amigos e os dois são apaixonados um pelo outro. Mas se fosse uma pessoa aleatória, seria bem assustador. Mas eles são muito fofos. É que eu achei eles muito bonitinhos. Não posso. A Emma e o Julian eu considero uma das melhores duplas, pra não dizer a melhor desse universo da Cassandra Clare. Eu acho que eles trabalham muito bem juntos. Eu acho que a situação deles funcionando como uma dupla é genial. E eu amo todas as brincadeiras dela quando ele tava... o Julian tava quase morrendo por causa de uma flecha que tinha atirado nele. Ela falando: você é magro demais, muito café e poucas panquecas. Aí ele: eu espero que se inscreva na minha lápide. Nesse momento eu já tava morrendo de rir. Eu amo esse humor meio sarcástico, eu acho isso muito legal. Uma coisa que eu gostei muito é que a Emma é parente do Jem. Automaticamente eu já amo ela com todo o meu coração. Eu amo o Jem com todas as minhas forças, então ela já automaticamente é uma das minhas favoritas. Eu amei que o Jem e a Tessa já foram falados, já foram mencionados, porque eles são os meus chuchuzinhos. Eu amo eles muito. Principalmente, nossa, eu amo eles. Fiquei tão feliz. Eu literalmente só peguei esse livro porque eu descobri que ela era parente do Jem. Não importa a distância. Eu vi que ela era parente do Jem, você não tem que fui ler o livro. Vocês notaram que em vários momentos eu falei que eu acho a coisa mais estúpida do mundo terem colocado a Clary e o Jace como líderes do Instituto de Nova York. Assim, o Jace e a Clary são diretores do Instituto de Nova York, isso não faz sentido. Ainda acho uma péssima ideia o Jace e a Clary serem donos do Instituto de Nova York. Nada nesse mundo vai me fazer entender e achar isso normal ou uma boa ideia. Primeiro, eu não fazia a menor ideia, eu tive que pesquisar e aí eu fui descobrir que isso aconteceu entre livros no meio, que são histórias extras. Eu não sei agora se eu leio os extras. Eu ainda não acho isso muito certo. Sei lá, eu acho que eles são muito inteligentes, mas eu ainda tenho a visão deles adolescentes extremamente bobinhos e aquela coisa do não vai, mas a emoção do que necessariamente a visão de uma liderança. Eu imagino o Alec muito mais propício a fazer esse tipo de coisa, até a Izzy. Sei lá, eu acho que eles seriam a melhor decisão pra liderança. Mas a escolha deles, eu não tenho o que fazer. Uma coisa que eu achei engraçado é que ela tem um quadro da morte, segundo o Julian, que ela tá tentando decifrar, porque os pais dela acabaram morrendo durante a guerra com o Sebastian. Só que eles estavam com umas marcas diferentes, que não necessariamente eram as marcas que os soldados daquela guerra deixavam. Então, ela tem quase certeza que aquilo aconteceu com os pais dela, não foi a mesma coisa. E ela tá tentando decifrar isso. Só que a Clave, que tem uma política péssima, não tá deixando ela falar mais sobre isso, porque eles decidiram que o caso já tá encerrado, mesmo não sendo exatamente aquilo que aconteceu. E aí ela guarda tudo de provas, de possibilidades, e dentro de um quadro. E ela fica investigando com todas as possibilidades que ela tem, jeitos pra descobrir quem realmente matou os pais dela. E que a gente descobre nesse livro que ela tava certa. Não foi o Sebastian. A família dos Blackthorns, na verdade, ela vai com 7 irmãos. Primeiro tem a Ellen e o Mark. E os dois são meio fada, meio caçador de sombra. A Ellen foi banida com a esposa dela depois da guerra contra o Sebastian. Então, infelizmente, ela não tá muito participando do livro. Ela tá mais por cartas, porque o Julian manda muita mensagem pra ela. Nós temos o Mark, que ele também é metade caçador de sombra, metade fada. E ele foi participar da caçada das fadas, o que mais tarde a gente vai conversar um pouco mais sobre. E então, o Julian, que é o próximo da ordem, ele acabou ficando como o irmão mais velho. Nós ainda temos a Liv. Eu tô dando os nomes aqui porque são complicados. A Liv, que é uma irmã, o Ty, o irmão, o Drew, outra irmã, e o Tavi, um irmão. O Tavi tinha 2 anos quando o Mark foi embora. Então, faz muito tempo, porque agora ele tem 7. Durante o livro, uma parte da corte Ancili chega na frente do Instituto de Los Angeles com o Mark meio que desacordado, e as pessoas ficam muito surpresas, porque não é uma coisa fácil das fadas deixarem as pessoas irem embora, muito menos alguém que seja importante pra eles, e o Mark é importante pra eles. Então eles queriam alguma coisa em troca.
E a ideia é que, na verdade, tava acontecendo assassinatos que estavam deixando marcas nos corpos, assim como as marcas nos corpos dos pais da Emma, que tinha acontecido há anos atrás. Só que, como aquilo nunca foi resolvido, porque as pessoas acharam que tinha a ver com, na verdade, o Jonathan, ou o Sebastian, como vocês quiserem chamar, estava acontecendo, foi ao mesmo tempo, então eles resolveram culpar isso e não criar outro problema, isso é clave. Então, agora começaram a surgir outros corpos com os mesmos sinais e... Não, se der tudo certo, digamos que o Sebastian não está mais vivo, a gente torce. Então, logo tem alguma pessoa ou alguém ou alguma coisa assassinando essas pessoas e transformando essas marcas. E eles têm suspeita que isso seja alguma coisa com necromancia, eu não sei se eu falei certo, tem alguma coisa a ver com tentar ressuscitar algumas pessoas, mas eles não têm nem noção de quem, por quê e o que exatamente essas marcas significam. Então eles precisam que alguém decifre. No caso, agora os corpos também começaram a surgir de fadas, então por isso que a Corte das Fadas está interessada em resolver essa situação. Só que eles não conseguem resolver por causa desse novo acordo que aconteceu depois da guerra. Tecnicamente, os Caçadores de Sombra também não podem sem a autorização da Clave, sendo que a Clave tem essas questões com lei, que a lei é dura, mas é a lei, e eles sempre falam isso o tempo inteiro. Então eles não tendo que fazer isso clandestinamente. Mas eles aceitam com a condição de que o Mark possa escolher no final dessa situação, escolher ficar com a família ou ficar com a caçada de volta. E obviamente a Emma fica extremamente animada com isso, porque ela tá há anos tentando descobrir exatamente o que aconteceu com os pais dela, e como ninguém deixa, e ela tá tendo que fazer isso tudo na camufla, pelo menos agora ela pode fazer com o resto do Instituto de Los Angeles com ela, e com algumas outras ajudas, e eles também contam com a ajuda do amigo feiticeiro deles, o Malcolm. A gente fala mais dele depois. E o irmão tá completamente sem memória, completamente desorientado, ele não lembra de nada. No universo das fadas, o tempo é diferente. Ou seja, pra ele parece que não passou nem um ano. Então, os irmãos dele que já estão crescidos ainda são pequenos, então ele não consegue. Ele imagina que aquilo seja tipo uma espécie de tortura que as fadas também fizeram com ele. Então ele não acredita que aquela ali é a família dele. E aí no final de toda essa situação, Mark pode escolher voltar pra Caçada das Fadas ou ficar com a família dele. O que, metade do livro, ele ficou falando, eu vou voltar pra caçada, vou voltar pra caçada, vou voltar pra caçada. Literalmente, tudo que ele tava falando sobre a caçada era que ele era torturado, triste e sozinho. Por que ele quer voltar? Isso não coube na minha cabeça. E aí só ele quis ficar depois por causa de uma situação com o namorado dele, que também dá pra entender que o namorado dele acabou traindo ele, mas eu tô acelerando um pouco a história. Mas mesmo assim, eu já teria ficado, eu já ia ter querido ficar com a minha família do que voltar pra um lugar que eu era torturado sem parar. Só uma ideia, só um pensamento. Mas eles aceitam fazer toda essa investigação. Então, basicamente, o livro inteiro é a investigação. Então foi um mistério, foi uma coisa legal. Mais do que simplesmente um vilão fazendo alguma coisa ruinzinha. Foi uma investigação, tipo, a gente queria entender o que tinha acontecido com os pais da Emma. A gente queria entender o que estava acontecendo. Além do mais, a gente queria descobrir por que o Malcolm tava sem memória, do porquê que ele não podia contar as coisas. Eu tô chamando ele de Malcolm esse tempo inteiro, não tô? Por que o Mark tá sem memória? Isso que vai dar os nomes parecidos. Isso que dá. Mark. Tá. O Mark e o Julian tem uma situação bem engraçada, porque o Julian, ele virou o pai da família. Digamos que ele olhava muito pro Mark como uma figura paterna depois de um tempo. E como ele teve que ir pra caçada, o Julian acabou virando a pessoa que cuida da família. Então, o Mark volta e ele não consegue ver as pessoas como elas são. Ele não consegue ver os irmãos como eles são. E o Julian meio que se desespera um pouco, porque ele precisa que o Mark volte pra manter a paz pelas crianças, e ao mesmo tempo ele tá naquela situação tipo, cadê meu irmão mais velho? O que foi muito triste, porque demorou um bom tempo pro Mark realmente entender que ele tava em casa, realmente entender que aquela era a família dele. Teve a cena que eles se abraçaram pela primeira vez, que era... O Mark quase caiu pra frente e abraçou o Julian. Julian, meu irmão Julian. Quando ele lembrou dele a primeira vez, meu coração despedaçou. Ele é um pouco de uma incógnita pra mim. Eu queria ter mais situações sobre ele. Eu queria saber o que aconteceu na caçada. Eu queria mais do que simplesmente um capítulo extra aqui no final sobre o Mark e o namorado dele. Eu queria alguma coisa a mais. Eu queria, tipo, como ele chegou lá, o que aconteceu, o que ele caçou, o que a caçada faz, o que eles caçam. Eu achei muito bonitinho o fato do Ty querer ser uma coisa diferente do que necessariamente um caçador de sombra. Então a gente tá tendo muito mais oportunidades de ver o que mais são opções diferentes de trabalho dentro desse universo. Tanto que ele colocou, tiveram esquecer um detetive, como Sherlock Holmes.
É muito bonitinho, que ele acaba querendo ir pra uma escola que tem esse trabalho de detetive, e a gente acaba conhecendo que o Diego, que é parte do Instituto Médico também, da Cristina, ele também ele na verdade é dessa área, e eu acho que vai ter muito mais nesse próximo livro, talvez o Tai tentando treinar com o Diego, se o Diego ficar por aí também, o que em questão de treinamento pro Tai eu acho que seria interessante, mas em questão de passar mais tempo com a Cristina, eu não queria. Eu amo o humor dela, da Emma, eu acho muito engraçada, tipo, oi Diego, perfeito, cumprimentou ela. Aí ele fala, prefiro que você não me chame assim. Ela, prefere em vão. Aqui nas minhas anotações eu já tinha colocado que eu achava o Malcolm muito maravilhoso. Eu achava ele muito gente boa, muito querido. Eu achei que era o novo Magnus, só que um pouco menos sarcástico e mais um ursinho de pelúcia gigante. Eu tava errada? Eu comecei a perceber um pouco sobre o Malcolm na metade do livro. Porque na minha cabeça ele devia estar aparecendo mais. E ele apareceu muito pouco no meio, assim, do livro. Eu fiquei tipo, E aí depois teve aquela situação, quem realmente lidera o instituto, que inclusive eu fiquei bem tocada com a situação. Eu imaginei que todo mundo já tinha percebido, pelo fato de que o Julian faz tudo pela família dele, mas aparentemente não. Ninguém tinha prestado atenção. Talvez porque os irmãos dele confiem nele o suficiente pra seguir em frente, ou pra não perguntar ou não se sujeitar a questionar. Parece um negócio que era tipo, o vilão sabe o segredo. Tinha 2 pessoas que sabiam o segredo lá de quem tava cuidando do instituto. Se um deles era o protagonista, logo não era o vilão, obviamente o outro era o vilão. Então eu fiquei na cabeça. E aí, infelizmente, eu tava certa. Eu tava muito triste depois que eu descobri que ele era o vilão. Eu fiquei, não! Eu meio que já tinha associado que o Malcolm ia ser o vilão. Infelizmente, eu tava torcendo pra que não fosse verdade, mas infelizmente foi. E eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito dele, eu achei ele um querido. E eu gostei muito também da questão que eles humanizaram, tipo, não tá certo o que ele fez, mas foi muito interessante a questão, tipo, o motivo pelo qual ele está fazendo essas coisas ruins é porque ele quer a amada dele de volta, que é a Annabelle Blackthorne, que ela foi morta pela própria família há muitos anos atrás, porque ela tinha se apaixonado por um mago, que é o Malcolm. O que é completamente absurdo, porque realmente eles tratam muito mais sobre as leis da Clave nessa questão. Porque a Clave tem leis muito absurdas, então tem muito mais lá da política. E aí mostra que desde sempre isso acontece, nem depois da guerra com o Jonathan isso acabou mudando. E aí teve a situação que ele tava recrutando humanos dentro de Los Angeles pra poder ressuscitar a amada dele. O que é uma coisa, tipo, amor, paixão, essas coisas, é meio triste. É uma coisa triste. Uma coisa que eu não entendi. No verso, tava dizendo que ele precisava de sangue de Blackthorne. Ele não disse que ele precisava matar um Blackthorne pra isso. Tanto que a própria Annabelle tá viva. Tipo, ela acabou o livro e ela abriu os olhos, assim, tipo. E ninguém morreu. Mas isso não faz sentido, então pra que raios ele passou anos se aperfeiçoando e gostando daquelas crianças pra no final roubar uma? E aí quer tentar matar ela. Tipo, só precisava de sangue, não precisava matar. Não precisava matar. Pega um negocinho, fura o dedo da criança e bota ali. Isso não faz sentido, pra que matar? Isso me deixou com raiva. Isso me deixou com um pouquinho de raiva. Tipo, não fez muito sentido. Ele não precisava matar alguém, ou tentar matar alguém, etc. Eu tenho quase certeza que ele não tá morto, né? Tipo, ele é um mago. E ele é muito poderoso. Ele é imortal. Uma espada, por mais que a Cortana seja forte, e a Emma também, uma espadada não vai. Ele caiu no mar, aí agora o Jam e a Tessa estão procurando ele. Se eles matar o Jam ou a Tessa, eu vou ficar muito triste. Não pode fazer isso comigo, com meu coração, não pode fazer isso com meu coração. No final, teve aquela cena em que a Emma passou a espada dentro do Malcolm, e aí teve aquela coisa de que ela parou de sentir o braço dela, e o braço dela começou a pegar fogo. Essas coisas. Aí tinha uma situação que agora eu não sei o que vai acontecer. Talvez ela tenha porque ela acertou o livro também com a espada. E isso deu uma situação com ela, ela ficou em choque por muito tempo. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com ela, se aconteceu, tipo, ela ter absorvido um pouco de magia do livro, ou ela... Porque a marca dela pra batalha no braço, eu não sei se é nem esse braço. Talvez aconteceu alguma coisa com a marca que pode quebrar um pouco, ou tipo, deixar mais fraco a ligação deles, talvez possa cortar, porque eles seguem juntos. Inclusive eu não falei sobre isso, né, eu tô numa confusão. O Julian e a Emma são um casal coisa mais fofinha pra mim no meu coração. Eu amo eles são uma dupla maravilhosa, tanto em batalha quanto no meu coração. E o fato deles não poderem ficar juntos pela questão da maldição é clássico escrita de... O Julian e a Emma são muito fofos, mas ao mesmo tempo dói, porque eu sei o que vai acontecer. Viva spoilers. Tava tipo, não. Porque eu tinha notado alguma coisa errada pelo que aconteceu lá, quando ele tava quase morrendo e ela tava fazendo a runa de cura sem parar lá. E aí na última deu tipo um flash absurdo nele. E aí eu fiquei,
Ela tem poderes agora, ela parente da Tessa, talvez. Não sei. E aí apareceu depois, mais tarde, que a questão do amor dos Parabatai aumenta o poder. E por causa disso pode deixar eles malucos. O Jon falando isso. Porque não. E já tinha começado aí desde lá no início. Então, se eles continuassem juntos, realmente poderia ser mais rápido ainda o fato deles ficarem malucos. E isso não é bom, isso não é bom. Eu preciso falar da cena da praia. E o melhor de tudo é que eu tenho essa versão aqui do livro, que no final ele tem a versão estendida. Então é só isso que eu vou dizer. O Julian, ele é um personagem que eu achei muito interessante. Ele tem a questão ele virou basicamente um pai pros irmãos dele, né? Que ele ficou sendo mais velho depois que a irmã dele foi exilada e o irmão dele foi pra caçada. E ele virou um pai pras crianças, tanto que ele fala pra Emma que, tipo, eu queria que a gente fosse casado e que eles fossem nossas crianças. E eu fiquei tipo... Porque ele trata eles como os filhos dele e ele cresceu muito rápido. Então tem toda aquela questão do lado amoroso e protetivo que ele tem. E o fato dele ter aquela questão, tipo, ele não enxerga limites, ele tá sempre pensando no futuro. E o que ele pode fazer pra conseguir o que ele quer. Eu acho que isso vai ser muito importante e grande pros novos livros ali. Porque eu acho que ele vai ser um líder mais, não sei, talvez mais frio. Principalmente depois do que a Emma fez pra poder distanciar ele dela. Ele não sabe da maldição, que é muito triste. Mas dá pra entender porque ela não falou que exatamente ele faz de tudo pra ele conseguir o que ele quer. E se o que ele quer é a Emma, ele vai fazer de tudo pra ficar com ela, mesmo que ele saiba da maldição. Então, eu acho complicado essa questão. Eu tô com medo do que o futuro do Julian espera. Eu não sei o que vai trazer essa questão da separação dele com a Emma e também da família dele, né? Eu não sei como é que vai funcionar, tipo, roubaram a irmã dele. Eu acho que ele deve estar apavorado, que, tipo, não façam isso mais com nenhum irmão meu. Eu gostava muito do Mark com a Cristina, eu tava tendo muitas esperanças. Aí surgiu aquele cara da caçada, que é o príncipe, e aí eu não gostei dele, mas, tipo... Então, me falaram que ele vai mudar, e talvez eles fiquem juntos. Eu não sei, eu tô pelo Mark e a Cristina. Se tiver alguma outra coisa, beleza, mas... Eu não sei, o Mark é uma incógnita ainda pra mim. Ele é difícil de entender. Eles voltaram muito em assuntos passados do pessoal do Estágio dos Ossos. Eles falaram muito na Clary e no Jace, principalmente por causa da guerra lá, que foi quando a Emma e o Julian foram introduzidos pra esse universo lá no final do último livro de Cidade, etc. Muito nome. Mas eles falaram bastante sobre outras questões, tipo, Simon e a Izzy vão se casar. Eu perdi muita coisa não tendo lido aqueles extras. Eu realmente devia ter lido os extras. Aparentemente o Simon e a Claire estão para a batalha agora. Simon é um caçador de sombra. Eu não sei, tem muita coisa que aconteceu entre um livro e outro e eu não peguei. O surto de qualquer pessoa que gosta de Alec Magnus, no momento em que aconteceu Julian perguntando pro Magnus: o que tem em Buenos Aires? Aí o Magnus: o Alec. Óbvio, eu amo eles, não tem o que fazer, eu amo eles. Mas eles falaram muito no Jam e na Tessa e eu mal posso esperar pra eles serem os tios da Emma, vai ser bonitinho. Eu gostei muito que eles são os caçadores de sombra mais voltados pra cultura pop. Então, do nada, eles falam sobre uns filmes. Eles falam da Marvel. O Capitão América é definitivamente o Vingador mais bonito em Dawson Cristina. Mas eu prefiro o Hulk. Queria poder curar o seu coração partido. Nós somos Nephilims, disse Julian. Não podemos nem pensar sobre os Vingadores. Além disso, o Homem de Ferro, obviamente, é mais bonito. Então, pensamos, o que é o amor proibido? Pessoas que gostam de Star Wars e pessoas que gostam de Star Trek. Pro próximo livro, eu espero que eles soltem a Ellen. O fato da irmã mais velha deles ter sido exilada só por ser meio fada foi uma coisa muito triste. De novo, a Clave tem leis horríveis. E eu quero muito que ela volte pra cuidar da família, pra... Eu não sei, eu queria que ela voltasse pra ver o irmão dela, o Mark, que voltou pra família. Eu queria que ela cuidasse dos irmãos, ver o quão grande eles são. Eu imagino que vai ter muito mais do Jace e da Clary, principalmente porque o Jace agora tem parente. Eu imagino também que o Kit vai aparecer muito mais. Teve aquela cena do Kit e do Ty quase acertando ele. E aí, talvez alguma coisa aconteça ali. A gente não sabe. Tem o caminho para a batalha e tem o caminho romântico. Ou talvez os dois, pelo jeito. O Malcolm definitivamente tá vivo. Não tem o que fazer. Não faria o menor sentido ele não tá vivo. Simplesmente a mulher que ele queria ressuscitar tá lá, agora ressuscitada, e o cara que queria ressuscitar ela não tá vivo. Isso não faria muito sentido, sem contar que ele é muito difícil ter matado ele com uma acertada de espada, por mais que a espada seja forte, não tem o que fazer. Eu espero que essa coisa da Emma fingir namorar o Malcolm dure pouco, porque eu não quero isso. Eu não sei, eu achei isso estranho. Eu até entendo a situação, eu entendo, mas eu não gostei, eu não quero.
Não precisa. Eu não quero mais um triângulo amoroso. Eu juro, eu não aguento mais triângulos amorosos em livro. Eu nunca gostei, eu não quero. A minha única exceção é o Will, o Diamante e a Tessa. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho pra falar sobre esse livro. Eu tô extremamente ansiosa pro próximo. Inclusive, ele já tá aqui do lado. Eu já vou começar ele. E talvez eu comece o 3 já. Depois que eu acabar esse aqui. Não sei, eu tô empolgada pra essa coleção. Então eu tava com... Acho que eu achava que eu ia fazer um vídeo só sobre os 3 livros. Mas eu acho que eles vão ficar um pouco longos demais. Então eu acho que eu vou dividir eles. Então eu espero que vocês gostem. E até mais.